Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei continuar o tema filtragem colaborativa baseada em item. Na videoaula passada eu apresentei uma introdução à filtragem colaborativa implementada por meio da filtragem baseada em item e nessa primeira videoaula eu ensinei como nós podemos calcular a similaridade entre os itens, usando o cálculo da similaridade do cosseno ajustada. Beleza? E aí, nós terminamos a aula, onde eu apresentei para vocês a implementação de uma função Python que emprega a similaridade do cosseno ajustada justamente para calcular a similaridade entre os itens. Beleza? Certo. Então, pessoal, uma vez que a gente consegue calcular a similaridade entre os itens, essa matriz de similaridade, ela viabiliza que seja possível realizar a recomendação. De modo que um usuário, ao avaliar um determinado item, os itens similares serão recomendados para esse usuário. Beleza? Vale ressaltar, né? Se o usuário avaliar um determinado item com uma nota, com uma avaliação alta, certo? É uma indicação que o usuário ele tem interesse por esse item e os itens que são similares serão recomendados para ele. Beleza? Certo? E aí, pessoal, nesta videoaula eu vou apresentar para vocês como é possível nós empregarmos a matriz de similaridade para nós fazermos previsões. Olha só que interessante. Então, por meio das previsões, será possível nós predizermos se um determinado item poderá ser de interesse do usuário. Então, é uma outra forma de implementar a recomendação. Beleza? Então, dado como entrada a matriz de similaridade, nós podemos usá-la para fazer previsões. Certo? Vamos supor que a gente gostaria de predizer o quão bem o David ele vai gostar da banda Casey Musgrave. Ok? Para isso, pessoal, precisamos prever a avaliação que um usuário U dará ao item I. Certo? E para isso nós iremos empregar a fórmula abaixo. Eu vou repetir. Essa fórmula ela vai viabilizar que seja possível nós prevermos a avaliação que um determinado usuário, né, o usuário U, ele dará para um determinado item, o item I. Beleza? Então, se essa avaliação, se ela for uma avaliação alta, é uma indicação que esse item ele poderá ser de interesse do usuário. Beleza? Certo? E para realizar essa previsão, é necessário primeiro calcular as similaridades entre itens que eu ensinei na aula passada. Beleza? Vamos agora então entender essa fórmula. Então, pessoal, P, né, entre parênteses, ou vírgula I, significa que desejamos prever a avaliação que o usuário U dará para o item I. Ou seja, né,
prevê o quão o usuário ele deverá gostar de um determinado item. Beleza? Então, David, né, P, David é o usuário U, case Musgrave é o item. Tudo bem? Então, significa que desejamos prever a avaliação que David, que é o U na equação, dará a case Musgrave, que é o I na equação. Beleza. N é cada um dos itens que o usuário U, ou seja, David, avaliou que são similares ao item I. Beleza? Por similar, quero dizer que há um valor de similaridade entre N e I em nossa matriz de similaridade. Eu vou repetir. Pessoal, o N é cada um dos itens que o usuário U, no caso David, avaliou que são similares ao item I. Ou seja, qual é o item I? Case Musgrave. Beleza? Então, por similar, eu quero dizer que há um valor de similaridade entre N e I. Certo? Em nossa matriz de similaridade. Por isso que é importante calcular a matriz de similaridade. Certo? SI, N é justamente a similaridade entre I, ou seja, case Musgrave, e N, da matriz de similaridade. N, né, repito, N é cada um dos itens que o usuário U avaliou que são similares ao item I. Beleza? E RU, N é a avaliação que o usuário U deu para o item N. Certo? Deu para entender, pessoal? Beleza. Pessoal, para que essa previsão ela funcione melhor, RU de N, ou seja, a avaliação que o usuário U ele deu para um item N, né, essa avaliação ela deve estar no intervalo de -1 a 1, ou seja, o valor da avaliação deve estar entre -1 a 1. No entanto, as avaliações elas estão na faixa de 1 a 5. Beleza? Então, precisamos de uma equação para converter ou normalizar as avaliações para a escala de -1 para 1. Beleza? E esta é a equação que nós vamos empregar para realizar a normalização de todas as avaliações do usuário que estão na escala de 1 para 5. Certo? Então, pessoal, observem a fórmula onde NRU de N é a avaliação normalizada, ou seja, é a avaliação que nós desejamos obter, que estará na escala entre -1 e 1. Max R é a avaliação máxima, 5 no nosso caso. E min R é a avaliação mínima, 1 no nosso caso. E RU de N é a avaliação que o usuário U deu para o item N. Beleza? Se nós aplicarmos essa equação para nós normalizarmos, beleza? Uma determinada avaliação, por exemplo, a avaliação que David ele deu para a banda Fall Out Boy, que foi igual a 2,
essa avaliação normalizada seria menos 0,5, aplicando a fórmula que eu acabei de explicar para vocês. Beleza? Certo? Observe aí, ó. 2 vezes a diferença 2 por 1, né? 2 se refere à avaliação, né, que o David ele deu para um item, né? A avaliação que ele deu foi 1, né? Que é a avaliação mínima, né? Menos 5, avaliação máxima, menos avaliação mínima, dividido, né, pela avaliação máxima, menos avaliação mínima, certo? Cujo resultado é menos 0,5. E é possível também a gente desnormalizar, ou seja, converter ou transformar um valor que está entre menos 1 e 1 para a escala original, né, entre 1 e 5, usando essa outra fórmula aqui. Certo? Então é bem simples, uma vez que a gente tem a equação, né, basta a gente substituir aí pelos valores. Nesse exemplo aqui, observem que ao substituir as variáveis correspondentes pelos valores, a avaliação desnormalizada foi igual a 2. Né? Beleza. Então, uma vez que nós entendemos que nós podemos realizar a previsão, né, prever qual avaliação David daria a Casey Musgrave, vamos agora passo a passo realizar essa previsão. Beleza? A primeira coisa que vamos fazer é justamente normalizar as avaliações de David. Observe essa tabela. Essa tabela apresenta as avaliações de David para Imagine Dragons, Daft Punk, Lorde e Fall Out Boy. Então, para Imagine Dragons, ele avaliou com 3, Daft Punk 5, Lorde 4 e Fall Out Boy 1. E aí, se nós aplicarmos essa equação aqui, ó, que eu expliquei para vocês antes, vai viabilizar que seja possível obter a avaliação normalizada, que é esse NR que vocês estão vendo. Beleza? Então a gente observa o NR, a avaliação normalizada correspondente. Beleza. Então a primeira coisa é calcular as avaliações normalizadas. Certo? Ok, pessoal. Então, de um lado, a gente observa que tem uma tabela que mostra as avaliações de David e também as avaliações normalizadas. E nessa outra tabela apresenta a matriz de similaridade, que a gente calculou vimos, né, como calcular na primeira etapa desse vídeo. Certo? Então, pessoal, o David, ele avaliou Imagine Dragons, Daft Punk, Lorde e Fall Out Boy. Certo? Então vamos usar esses valores, né, essas similaridades, em nossos cálculos para determinar o quão bem ele vai gostar de Casey Musgrave. Certo? E vale ressaltar que nós estaremos usando as avaliações normalizadas. Então nós iremos usar as avaliações normalizadas e nós vamos usar, né, as similaridades que foram calculadas correspondentes às bandas que David avaliou, que são Imagine Dragons, Daft Punk, Lorde e Fall Out Boy. Certo? E aí, pessoal, ao empregar a fórmula para realizar a previsão,
o valor da avaliação que foi obtida foi 0,753, certo? Então nós prevemos que David avaliará a banda Casey Musgrave com 0,753 em uma escala de -1 a 1, certo? Vamos entender então como esse valor ele foi obtido. Vamos primeiro observar o numerador. Observe o numerador. No numerador é possível nós notarmos a somatória do resultado obtido, certo? Pelo produto da similaridade dos itens que o David ele avaliou, beleza? Em relação à avaliação normalizada de David, certo? Então vamos pegar aqui a primeira, image de Dragos, 0,5260 vezes 0. Vamos retornar aqui para a próxima, para o slide anterior. Observe, ó, na tabela de similaridade, 0,5260, né, image de Dragons, que é o valor de similaridade, vezes 0, é o NR, que corresponde à avaliação normalizada, mais, certo? Próximo item, Daft Punk. Observe, o valor de similaridade, 1 vezes a avaliação normalizada, 1. Daft Punk, observe, ó, o valor de similaridade, 1 vezes o valor da avaliação normalizada, 1, né, na tabela que está à esquerda, mais, vamos dar uma olhada no log, 321 é o valor de similaridade, vezes 0,5. Lord, observe na tabela direita, na tabela de similaridade, 0,3210 vezes a tabela que está à esquerda, Lord, avaliação normalizada, 0,5, certo? E finalmente, né, mais a similaridade correspondente a FAO Outboy vezes a avaliação normalizada. FAO Outboy, né, menos 0,9549 vezes menos 1. Beleza? Certo? E o denominador, observe que o denominador é o somatório, né? É o somatório das similaridades que foram calculadas. Beleza? Para cada item que foi avaliado pelo David. Então, 0,5060, mais 1, mais 0,321, mais 0,955. Beleza, pessoal? E aí, o resultado, né, dessas operações, como eu já falei, será 0,753. No entanto, esse valor ele está numa escala de -1 em 1, certo? Então, para a gente voltar para a escala de 1 a 5, nós vamos precisar desnormalizar 0,753. Aplicando a equação para fazer a desnormalização, o resultado obtido foi 4,506. Beleza? Então, pessoal, nós prevemos que David irá avaliar Casey Musgrave com 4,506. 4,506 é um valor de avaliação que tá próximo de 5. Significa, então, que essa banda ela provavelmente será de interesse do David e ela poderá ser recomendada para ele. Beleza? Deu para entender? Então, pessoal, e aí é possível a gente especificar um limiar de preferência. Por exemplo, avaliações
o valor seja maior ou igual a 4, certo? Nós podemos considerar que o item correspondente à avaliação é de interesse do usuário. E aí esse item poderá ser recomendado para o usuário. Beleza, pessoal? Deu para entender? Essa outra abordagem de se implementar filtragem colaborativa usando a similaridade entre itens, né? Legal, né? E aí, como é de praxe, eu sempre deixo uma atividade, e a atividade que eu gostaria que vocês tentassem ver é o seguinte, ó. Desenvolva um script em Python para prever a avaliação que David daria para uma banda que não for avaliada por ele. Por exemplo, o case Musgrave, conforme nós vimos agora. O formato para as avaliações do usuário é mostrado abaixo. Então, eu gostaria que vocês tentassem implementar, né, esse script em Python, uma função Python, para fazer essa previsão e, consequentemente, realizar a recomendação. Beleza? Então, pessoal, conforme eu havia ressaltado, vocês poderão usar uma dessas abordagens, uma dessas técnicas que eu ensinei a vocês, certo? Para implementar o sistema de recomendação, que será baseado em filtragem colaborativa. Beleza? Ok? Esse trabalho ele poderá ser implementado em dupla, né? E dia 17 será a apresentação dos sistemas que foram desenvolvidos. Ok, pessoal? Então, um forte abraço para vocês. A gente volta a se falar na próxima videoaula.